Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na terra de Israel. E como tenho dito, semana após semana, o povo judeu no mundo todo, em cada sinagoga, vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde à leitura da primeira parashá do segundo livro da Torá. Iniciamos a leitura do Sefer Shemot, do livro do Êxodo. Se Ribono Shel Olam, mestre do universo, no livro de Bereshit, no primeiro do livro da Torá, nos conta a história da criação de todas as coisas e a história dos nossos patriarcas e, portanto, da nossa família, agora, no segundo livro da Torá, Hashem nos conta a história do nosso povo, do povo de Israel. E é nesse momento que entra em cena o maior de todos os mestres da sabedoria judaica. A Torá pela primeira vez menciona o nome de Moshe Rabbeinu, e ele será mencionado nada menos do que 740 vezes ao longo da leitura de todo o Rumash, de todo o Pentateuco mosaico. Contudo, Moshe não é um nome judaico, não é um nome hebreu, e nós sabemos que uma das razões pelas quais adquirimos méritos para alcançar a redenção do nosso povo, a salvação, a liberdade da escravidão, foi o fato de que a nossa família manteve no Egito, durante os séculos que por lá viveu, os nomes hebreus. E Moshe foi um nome dado por sua mãe adotiva, Batia, a filha do faraó, que o retirou do rio Nilo, e ao retirá-lo disse: eu o peguei da água. Esse é o significado, do nome de Moshe. Mas ao nascer, Moshe, como toda criança judia, recebeu de seus pais um nome judaico, na verdade 4 nomes. O mais conhecido e importante deles era Tuvia, que significa bom, como Tov, porque Yoheved viu que ele era bom. Moshe Rabbeinu não era uma alma comum, ele nasceu circuncidado e aos 3 meses de idade ele já falava. Então por que a Torá, e portanto Hashem, escolheu mencionar essa alma tão especial no mundo com o nome escolhido por sua mãe adotiva? Sobretudo quando nós sabemos que a sabedoria mística do nosso povo nos ensina que o nome não tem uma natureza meramente utilitária ou é resultado da escolha do acaso, sobretudo entre nós judeus, mas que o nome está entrelaçado com a formação do destino do nome do portador. Saibam, meus amigos, que eu não me chamo Átila. O meu nome hebreu não é este, mas aconteceu comigo o que aconteceu com milhões de judeus na diáspora. Na hora de traduzir o nome que eu recebi no momento de meu nascimento, no meu Brit Milá, no 8º dia do nascimento, quando ele é traduzido para a língua portuguesa, ou pode ser para qualquer língua das nações em que o povo judeu vive espalhado pela diáspora, ele recebeu a tradução de Átila. Mas veja, meus amigos, se é verdade que o nome de Moshe era Tuvia e isso significa bom, também é verdade que a bondade, embora seja uma qualidade marcante na personalidade de Moshe Rabbeinu, ela não encerra, em essência, a vida de Moshe, até porque a maior de todas as suas qualidades foi a humildade, não a bondade. Então, por que Hashem escolheu mencionar esse gigante espiritual do nosso povo pelo nome escolhido pela mãe adotiva? Para responder a isso, nós temos que avançar um pouco a leitura da Torá e, ao mesmo tempo, voltar no tempo. Moshe teve de tudo. Ele, como filho da filha do faraó, era um príncipe do Egito. Ele foi preparado para a honra, preparado para a nobreza. Ele foi mimado com todos os luxos, todos os tipos de luxo, de riqueza que era possível ser dada a um príncipe do maior império que a terra conhecia naquele momento histórico. Ele era adorado no Egito. Poucas pessoas compreendem isso. Ele era um príncipe querido e chamado de príncipe do povo. Ele era um jovem valente, corajoso, portanto. Ele era inteligente. E a própria condição de jovem dele o tornou uma pessoa carismática na sociedade egípcia. Portanto, eu posso afirmar aqui que ele certamente teria um futuro brilhante, talvez até viesse a ocupar o trono do Egito. Mas o que aconteceu com tudo isso? O que aconteceu com tudo isso, a Torá nos conta. Moshe Rabbeinu, em determinado momento, ele vê um judeu sendo espancado,
por um capataz egípcio. E ele decide tomar uma decisão. Moshe não aguenta mais ver isso e sabe que vai perder tudo se salvar aquele judeu, sobretudo porque ele tirou a vida do capataz Mitzraim, né? Ele sabe que vai perder tudo, que a lei o condenará à morte. De fato, ele perde tudo. Efetivamente, Moshe é obrigado a fugir para o exílio e ele é perseguido, né, nessa fuga, e vai se refugiar com sabedoria na casa de Tró, em Midian. Mas a pergunta evidente é: de onde Moshe tirou a força de vontade, a decisão para salvar aquele judeu? É preciso entender o seguinte: judeus eram espancados e eram assassinados, maltratados pelos capatazes egípcios todos os dias. Não era um fato único, episódico, né, singular. Não, era um fato cotidiano. E nós perdemos milhões de vidas dessa forma, por toda a maldade encerrada na forma de escravidão que os egípcios nos impuseram. Mas se Moshe tinha um futuro brilhante, um futuro político de poder brilhante, de onde ele tirou essa força? Então nós voltamos ao momento em que Batia retira Moshe das águas. Batia sabia que havia um decreto do faraó determinando a morte de todos os bebês do sexo masculino do povo judeu, porque o faraó havia sido informado pelos seus astrólogos que nasceria uma criança que seria redentora, salvadora do povo judeu no Egito. De fato, Moshe era essa criança, ele foi o Mashiach daquela geração. De fato, ele foi responsável por conduzir o nosso povo à liberdade. Batia, ao retirar aquela criança do rio Nilo, aquele bebê, ela estava colocando também a sua vida em risco. Ela sabia que estava arriscando o seu destino ao retirar aquela criança, ao contrariar o decreto do faraó. Ela se colocava em risco, mas ela não vacilou. Ao invés de se apequenar e ignorar aquela vida que descia pelo rio Nilo, ela não teve dúvida em praticar esse ato de hesed, esse ato de bondade, de salvar aquela pequena vida para ela, mas um gigante para o nosso povo. Eu poderia afirmar aqui que Batia foi a primeira justa das nações, a primeira mulher, né, que não fazia parte do nosso povo, que salvou um judeu de ser comida de crocodilo. E esse ato de bondade faria parte constitutiva da essência de Moshe Rabbeinu. Esse ato inscreveu no seu DNA espiritual também essa marca, que é a marca da grandeza. Nós podemos dizer que boa parte da grandeza de Moshe Rabbeinu descende desse ato de coragem de sua mãe adotiva. E Batia saiu com o nosso povo, né? No êxodo, em direção à liberdade, ela iria se casar com nada menos do que Caleb, um dos espiões, num episódio trágico da história do povo judeu que se manteve fiel a Kadosh Baruch Hu. Essa mulher se tornou também uma das gigantes da história do nosso povo ao agir com coragem, com bondade, emulou essa qualidade a Moshe Rabbeinu. Moshe foi um homem de muita sorte. Hashem deu a ele duas mães incríveis, Yocheved e Batia. E quando Moshe foi chamado a se posicionar diante da realidade, ele agiu com a mesma bondade. Sua mãe Batia, deixa o helicóptero da IDF passar. Soldados das Forças de Defesa de Israel também são homens corajosos e bondosos. Portanto, a resposta a essa pergunta, de onde Moshe retirou essa vontade, essa coragem, foi de sua mãe adotiva. E a escolha que Hashem fez para o nome, né, de Moshe foi justamente porque Moshe, mais do que Tuvia, de fato encerrava em essência a vida de Moshe. Essa é a razão que o Midrash Rabbah nos ensina, a escolha do nome de Moshe. Embora
ele tivesse outros nomes que também constitutivamente traziam espiritualmente marcas, né, da sua personalidade espiritual, Hashem não teve dúvida em escolher esse nome. E qual é a lição que nós tiramos de tudo isso, meus amigos? Que quando nós praticamos um ato de bondade, ele não termina ali. No momento em que ele ocorre, ele reverbera ao longo da história, por meio das gerações seguintes, dos nossos descendentes. E, sobretudo, que a grandeza de Moshe está fortemente associado à forma como ele foi criado, tanto pela sua mãe genética, Yocheved, como por sua mãe espiritual, meus amigos. Tenhamos a mesma coragem de Batia de salvar uma vida, por isso o Talmud nos ensina que quem salva uma vida salva o mundo. Tenhamos a coragem de Moshe, tenhamos a coragem de Batia. E que esses gigantes da história do povo judeu inspirem a nossa vida a tomar sempre as melhores decisões. Shabbat Shalom.